O milionário barbeiro fica surpreso ao ver mendigo negro pagando cortes de graça e desaparecendo. Era uma manhã ensolarada em São Paulo, e Arthur, o barbeiro milionário, se acomodava em sua cadeira de couro brilhante. As luzes do salão refletiam o luxo que o cercava. Espelhos imensos, toalhas brancas impecáveis e o cheiro doce de produtos caros. Mas apesar de toda a ostentação, um vazio inexplicável pesava em seu peito. Havia algo de errado em sua vida repleta de sucesso. E quando ele pensava que nada mais poderia surpreendê-lo, ele avistou Samuel. O mendigo negro apareceu do nada, como uma sombra emergindo de um canto empoeirado da avenida. Seu olhar era curioso e determinado. O que realmente chamou a atenção de Arthur, no entanto, foram os sapatos reluzentes de ouro que Samuel usava. Eram tão brilhantes que quase ofuscavam. Os passantes pararam, alguns riram, outros balançaram a cabeça. Mas Arthur sentiu um nó na garganta. Que história escondia? Um corte de graça? Pensou. Mas com um gesto inesperado, o mendigo tirou uma moeda reluzente, um artefato de ouro, e pagou seu corte. A cena era digna de um filme. Um milionário e um mendigo, unidos por um ato que desafiava todas as convenções sociais. Enquanto Arthur cortava os fios desgrenhados de Samuel, a conversa fluiu. O mendigo contou sobre sua vida, e o que parecia ser um simples relato, logo se transformou uma revelação assombrosa. Ele falava como um empresário bem-sucedido que um dia possuía uma fortuna. Eu conheci o sucesso e a ambição, rapaz, até que o mundo, com suas armadilhas, me derrubou. Cada palavra parecia desenhar um túnel pela vida de Samuel, e era impossível não perceber a dor em seu olhar. Então, um nome surgiu. Um antigo parceiro de negócios de Samuel, que inexplicavelmente se conectava ao passado de Arthur. O coração de Arthur disparou. O golpe cruel mencionado por Samuel era ligado à sua própria família. Ele tinha sido uma vítima. O clima mudou. O ar ficou pesado, e a curiosidade se mesclou com a adrenalina. Como as vidas de ambos se entrelaçavam tanto, Arthur sentia um aperto no peito. Uma revelação obscura estava prestes a surgir. E então, como uma torrente, as memórias de sua infância, os sussurros sobre seu pai, um homem misterioso, começaram a ressurgir. Justo quando a tensão estava no auge, um barulho ensurdecedor ecoou do salão. Uma janela estourou, e uma atmosfera inquieta tomou conta, deixando todos em choque. Arthur sabia que não podia mais ignorar os fantasmas do passado. Com o tempo apertando, ele e Samuel estavam em uma encruzilhada, prontos para decidir se continuariam em suas vidas superficiais ou se lutariam contra as verdades que os uniam e, ao mesmo tempo, os separavam. A ligação entre eles era mais profunda do que poderiam imaginar, e a pergunta pairava no ar. O que realmente significava ser rico? O que valia a pena lutar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur e Samuel estavam imersos em uma troca intensa, mas o clima deu uma virada abrupta. O barulho da janela estourando reverberou pelo salão, fazendo todos os presentes se virarem em pânico. Foi um momento surreal. Arthur sentiu seu coração acelerar e a adrenalina tomar conta do seu corpo. Ele olhou para Samuel,
que estava paralisado, os olhos fixos na porta de entrada. Algo estava prestes a acontecer. A multidão murmurejou, e em meio ao caos, uma figura alta e imponente entrou, coberta por um sobretudo escuro. O rosto encoberto pela sombra do capuz, mas uma coisa era clara. Ele parecia ter um propósito. Sem hesitar, caminhou Indy. A tensão era palpável. Arthur trocou um olhar com Samuel, e o que ele viu ali o fez ficar ainda mais alerta. Havia algo conhecido sobre aquele estranho. "Arthur!" gritou a figura, a voz profunda enfiando um arrepio pela espinha do barbeiro. "O que você faz aqui?" A pergunta soou como um grito distante, mas íntimo o suficiente para fazer Arthur se sentir vulnerável. Ele não reconhecia aquele homem, mas a maneira como pronunciou seu nome fez seu estômago revirar. "Quem é você?" Arthur conseguiu perguntar, lutando contra a onda de emoções que invadiam seu peito. O homem se adiantou, e sua expressão foi finalmente revelada quando se afastou do capuz. Arthur quase caiu da cadeira ao perceber que conhecia aquele rosto. Era Eduardo, seu irmão mais velho, que havia desaparecido há muitos anos, depois de um escândalo que havia manchado a reputação da família dele. "Eduardo, como você está aqui?" A voz de Arthur falhou. Os sussurros da multidão aumentaram à medida que a revelação se espalhou. Samuel olhou nos olhos de Arthur e, por um instante, o passado dos dois parecia se fundir. A confusão tomou conta do salão. Eduardo parecia totalmente diferente, mais sério, e havia uma aura de segredo ao seu redor. "Precisamos conversar, Arthur. É sobre a nossa história", disse ele, a voz carregada de urgência, como se os minutos fossem preciosos. O barulho aumentou e as emoções começaram a ferver. Samuel, ainda na cadeira, tinha os olhos arregalados, não só pelo reencontro inesperado, mas pela carga que isso trazia. Ele havia compartilhado suas dores e agora a conexão entre ele e Arthur parecia ter se aprofundado, em um nível que eles não compreendiam ainda. "Você se lembrou, não é?" Eduardo continuou, olhando intensamente para Arthur. "Sobre o que realmente aconteceu com a nossa família. O golpe foi orquestrado por alguém de quem você confiou. E Samuel sabe mais do que imagina." "Como você sabe disso?" Arthur gritou, levando a mão à cabeça como se estivesse prestes a desmaiar. O chão parecia tremer sob seus pés. Todos no salão estavam em choque. A revelação cortou como uma lâmina afiada, deixando Arthur se perguntando o que mais estava escondido. "Ele não está aqui por acaso. O destino nos colocou juntos, Arthur. E temos que desvendar a verdade antes que seja tarde demais." Eduardo insistiu, com pressa nas palavras. O olhar de Samuel também mudara. A dor se misturava à determinação. Arthur sentiu um nó na garganta. O que era verdade? Qualquer tentativa de compreender a situação parecia estar escapando de suas mãos. "Do que você está falando?" perguntou, a voz embargada. "O que Samuel tem a ver com isso?" Neste momento, um silêncio mortal tomou conta do salão. Não uma única palavra foi pronunciada. A tensão era tão alta que podia ser cortada com uma faca. O que Eduardo estava prestes a revelar mudaria tudo. Era lá que a mentira se safaria, onde o passado e o presente se colidiriam em um só. No ar pairava uma pergunta devastadora. E se de fato Samuel fosse mais do que um mendigo? Se ele tivesse uma conexão com o passado de Arthur que mudaria a forma como eles encaravam suas vidas? O que eles fariam a respeito? O salão estava à beira da revelação, mas a dúvida e o medo começavam a tomar conta de cada um. O que estava por vir seria ainda mais chocante do que jamais poderiam imaginar. O silêncio mortal no salão era palpável.
Arthur olhou para Eduardo, o irmão que pensara ter perdido, e então, rapidamente para Samuel. O que estava acontecendo? A tensão crescia como fumaça no ar, obscurecendo tudo. O que você quer dizer com isso, Eduardo? Que Samuel sabe mais do que imagina? O que você está escondendo? A voz de Arthur estava carregada de desespero, e ele mal conseguia controlar a tremedeira nas mãos. Samuel, ainda preso à cadeira, olhava de um para o outro, e na expressão dele havia mais que confusão. Havia uma sabedoria silenciosa que Arthur começou a perceber. Eduardo, se você realmente quer conversar, que seja agora. O que você sabe? O salão agora parecia um campo de batalha silencioso, onde cada palavra contava. Eduardo hesitou por um momento. Depois respirou fundo e disse: Pensamos que a verdade estava enterrada, que nosso passado era um mistério sem resposta. Mas o que eu descobri é que não estava só na nossa narrativa. E Samuel, ele está aqui por quê? Porque ele é... Chega! Samuel interrompeu-se abruptamente. A expressão serena que tinha agora era de pura determinação. O olhar poderoso que lançou a Arthur era como um raio cortando a escuridão. Eu não sou apenas um mendigo. Tive que fazer escolhas difíceis, Arthur, e você vai entender. Eu sei quem você realmente é. A revelação foi como um soco no estômago. Arthur mal conseguia processar. Ele encarou Samuel, a mente trabalhando em alta velocidade. O que você quer dizer com isso? Que eu sei quem eu sou? Eu não sei de nada. Você também não sabe que nós somos mais ligados do que pensa. Samuel continuou, cada palavra carregada de um peso que parecia trazê-lo de volta ao passado. Você não se lembra de muito, mas eu sou seu irmão. O salão foi tomado por murmúrios confusos e assombrados. Arthur tropeçou para trás, os olhos wide open, não acreditando no que ouvira. Não, isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Mas Samuel não se moveu. A expressão dele era firme. Eu não tenho motivos para mentir, Arthur. Havia razões para eu me esconder, para sumir do mapa. E tudo isso está ligado ao golpe que arruinou sua família. Eu tinha que proteger você. Uma onda de emoção tomou conta de Arthur. O nó na garganta aumentou e ele mal conseguia respirar. Se Samuel fosse mesmo seu irmão, isso mudava tudo. Protect? Mas como? O que você está dizendo? Nesse momento, Eduardo tomou a palavra novamente. Arthur, precisamos confiar um no outro. Essa mentira, tudo começou na nossa infância. A nossa família foi alvo de algo muito maior. Um esquema que envolvia personagens poderosos. E Samuel. De repente, uma explosão de luz e um grito aterrorizado interromperam a conversa. Uma figura apareceu na porta, armada e com uma máscara. A tensão no ar se transformou em pânico absoluto. A multidão ficou paralisada. Todos no chão, agora! A voz da figura era ameaçadora, e ninguém se atreveu a questionar. Arthur e Samuel trocaram um olhar de puro desespero. Aqueles segundos se tornaram uma eternidade. O que estava por vir mudaria o curso de tudo. O salão tornou-se um campo de incertezas e medos. Arthur compreendia que a verdade que ele buscava poderia custar muito mais do que pensara. O que mais estava escondido sob a superfície? As perguntas pairavam no ar, e a conexão e o passado entre ele e Samuel mal tinham sido tocados. O que mais eles teriam que descobrir? Arthur estava paralisado, as palavras de Samuel zumbindo em seus ouvidos. Eu sou seu irmão. Aquela verdade estava explodindo em sua mente como fogos de artifício. Ele mal conseguia respirar, e a tensão no ar era quase física. Mas então, antes que pudesse absorver o significado completo da declaração,
A figura com a máscara se aproximou. "Cale-se, todos vocês!" A voz raivosa ecoou pelo salão, e o homem armado fez um gesto brusco, pressionando a arma contra o peito de um dos clientes mais próximos. O pânico instantâneo tomou conta, e gritos foram ouvidos. "Ninguém se mexe. Eu vim buscar um de vocês. O que está aqui não é o que parece." Arthur sentiu o coração disparar. A revelação sobre Samuel desapareceu em meio ao caos repentino. Olhou para Eduardo e depois para Samuel, em busca de respostas, mas não havia tempo para perguntas. O homem armado continuava a gritar ordens e a tensão era palpável. "Você!" O assaltante apontou a arma em direção a Arthur, com um olhar fixo e determinado. "Você é o escolhido. Vem aqui." Ele mal teve tempo de pensar. O medo e a urgência o empurraram para frente, quase involuntariamente. "Não! Deixe ele em paz!" Samuel gritou, tentando se levantar. Mas a multidão entre eles e o homem mascarado se aglomerou, como se um muro fosse a única proteção. "Cale-se!" O homem rosnou, e Samuel foi forçado a se sentar de volta. "Você, milionário, tem algo que eu quero." "Tem, e se não vier agora, as coisas ficarão feias." "Eu? Que você quer?" A voz de Arthur tremia de medo, mas ele tentava manter a calma exterior. O rosto do assaltante estava coberto, mas havia algo familiar em sua postura, sua presença. Era como se ele já tivesse visto aquele homem antes. "Você sabe, não finja ser um inocente. Os segredos da sua família têm o poder de fazer ou destruir todos nós." O homem gesticulou com a arma, e ao fazer isso, uma luz refletiu no metal, revelando um anel que ele usava. Arthur ficou em choque. "Espere!" Arthur gritou, a mente acelerando. "É você, não é? Você é o parceiro de negócios do meu pai, o que traiu Samuel." A conexão deu um nó na garganta de Arthur. Ele não podia acreditar que aquela figura mascarada era o homem que tinha um papel tão sombrio na história de sua família. Espertinho. Não se lembrou disso, hein? A traição está em seu sangue, Arthur. O homem riu, uma risada sombria e amarga. "Mas você não vai escapar. Samuel e eu temos contas a acertar e você é a chave." O salão estava em um estado de histeria. As pessoas estavam paradas, congeladas pelo medo e pela lei da incerteza. Todos estavam com olhos arregalados, os murmurinhos aumentando à medida que a verdade começava a se desenhar. Arthur olhou para Samuel, e naquele momento, as peças começaram a se encaixar. "Tudo o que você me contou, a traição, isso foi um plano. Você e eu não somos apenas irmãos, fomos usados. E esse homem é parte do porão obscuro da nossa história." Arthur virou-se rapidamente para o assaltante. "Você queria destruir a nossa família, mas a verdade não vai ficar enterrada. A verdade é uma arma, garoto, e você vai aprender da pior maneira. Agora vem aqui ou as coisas vão ficar muito feias para o seu novo amigo." A tensão no ar estava elétrica. Todos os olhares estavam fixos no trio. Arthur, Samuel e Eduardo na linha de frente, e o homem conturbado e mascarado. "Não, Arthur!" gritou com uma força que não sabia que possuía. "Se você quer me, terá que passar por mim." O mundo ao redor se deteve por um instante. O silêncio era constrangedor, e a conexão com a verdade estava prestes a explodir. Então, no momento mais inesperado, os seguranças do salão, que estavam escondidos atrás da multidão, pularam na direção do assaltante. Mas naquele breve momento de distração,
O homem mascarado disparou a arma e tudo mudou. Um grito percorreu o salão, e a dança da verdade começou a se revelar. A conexão entre eles, traída e exposta, havia agora sido colocada em um fio. O que iria acontecer em seguida? Arthur sabia que nada seria o mesmo após aquele dia. O que mais ele não sabia sobre sua vida, sua família e até mesmo sobre Samuel? O futuro era um mistério a ser desvendado no meio do caos, e o pedigree do terror agora os unia mais do que nunca. O que eles fariam com essa nova realidade? A pergunta pairava no ar, como se a resposta estivesse fora de ponto. Arthur estava paralisado, a tensão no ar intensa e a verdade sobre Samuel ecoando em sua mente. Mas antes que pudesse processar as palavras do homem mascarado, a atmosfera do salão se transformou em um campo de batalha. O som do disparo ecoou como um trovão, e tudo se tornou um turbilhão. Um grito cortou o ar. As pessoas se espalhavam em pânico, buscando abrigo sob cadeiras e móveis. Arthur sentiu o tempo desacelerar, mas tudo ao seu redor parecia acelerar. Ele olhou para Samuel, que estava com os olhos arregalados, um misto de medo e determinação. E antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, um segundo tiro estourou. Desta vez, não em direção ao público, mas um tiro na direção de Eduardo. Arthur virou a cabeça em um segundo, mas já era tarde. Eduardo caiu com um gemido abafado, a expressão de seu rosto se transformando em dor. O coração de Arthur parou. Eduardo. Ele não sabia se corria para o irmão ou se enfrentava o assaltante. Tudo parecia um pesadelo. O homem mascarado olhou para Eduardo com um olhar de desprezo. Você não aprende, irmão. Estava tão certo de que poderia se esconder na sombra de um verdadeiro homem. A frieza na voz dele era ensurdecedora. Todos pararam, as respirações suspensas. Arthur pulou em direção a Eduardo, mas seu corpo não respondia rápido o suficiente. O mundo estava girando e as vozes eram um eco distante. Está tudo bem, Arthur? Eduardo conseguiu sussurrar, seu rosto pálido e ensanguentado. Eu não tenho muito tempo. A verdade. Você deve ouvir. Arthur se virou para o assaltante, que agora parecia deleitar-se na situação. Tarde demais. Você e seu irmão não sabem com quem estão lidando. O homem apontou a arma para Arthur, intimidador. Você vai se juntar a ele ou a história da sua família chegará ao fim. O que você prefere, milionário? Naquele momento, Samuel levantou-se, como se uma onda de coragem o invadisse. Não encoste nele. Sua voz ressoou através da sala, poderosa e firme. O homem se virou, surpreso. Você, mendigo, o que tem a ver com isso? Mais do que você imagina. Samuel avançou, a expressão determinada. Você acha que foi o único a jogar sujo? Não conhecia o passado de Arthur. Todos nós somos parte disso. Os olhares se cruzaram e a tensão aumentou. O que você está dizendo? Arthur perguntou, tentando entender a confusão. Samuel respirou fundo, seu olhar fixo na máscara. Eduardo não é só seu irmão, Arthur. Ele é também inimigo. O que você não sabe é que tudo foi um plano. O golpe, a traição, foi orquestrado pela sua própria família. Eduardo é responsável pelas suas perdas, e eu sou a única ponte para a verdade. Arthur sentiu o chão desabar. Ele olhou para Eduardo, esperando uma negação, mas o irmão apenas fechou os olhos. Um gesto de rendição. O que disse? Arthur gaguejou, meio incrédulo. Não pode ser verdade. O homem mascarado gritou, como se essa revelação mexesse com seu próprio equilíbrio. Arthur viu um lampejo de medo em seu olhar, algo que ele não esperava.
O silêncio tomou conta novamente. Você mesmo se entregou ao karma, irmão. Samuel continuou. O que você vai fazer agora? Se a verdade for revelada, você perderá tudo. Você não pode matar a história. Arthur sentiu a adrenalina tomando conta. Um novo propósito o guiava. A verdade não deveria perecer. Ele olhou para Samuel, que uma vez foi um mendigo, agora revelando-se um farol de luz. Vamos, Samuel. Vamos acabar com isso. Mas antes que pudessem agir, o homem mascarado avançou, desesperado. Ninguém vai sair daqui como eu queria. O silêncio é a única salvação. E em um movimento súbito, ele disparou a arma. O tiro ecoou, e Arthur ficou em choque. A cena escureceu ao seu redor. Ele mal teve tempo de perceber. Mas não era ele que caía ao chão. Em vez disso, a bala encontrou seu destino em Samuel. O salão congelou. O impacto foi devastador. E Arthur não conseguiu acreditar. Samuel. O corpo do mendigo caiu, e tudo ficou em silêncio, como se o mundo houvesse parado. As revelações, os laços e a tensão construída em um instante foram ignorados. O olhar de Samuel encontrava o de Arthur, uma expressão de compreensão silenciosa, e então tudo escureceu. As luzes, os rostos, a dor, a verdade que selava seus destinos. A única coisa que sobrava era o sussurro de um futuro incerto, uma ligação quebrada e um assassinato que mudara tudo. A questão pairava no ar. Quem era realmente o inimigo? E agora, o que Arthur faria? Arthur estava paralisado. O tempo parecia ter congelado. O corpo de Samuel caía lentamente ao chão, e a expressão em seu rosto era uma mistura de dor e alívio. O salão estava em silêncio, exceto pelo som do corpo batendo no piso frio. O mundo ao redor dele se desvanecia. Não, isso não podia estar acontecendo. Samuel! Arthur gritou, sua voz se quebrando em um desespero sem limites. Ele se lançou para a frente, mas o chão parecia estranhamente distante. O coração dele estava batendo como um tambor, um aperto no peito quase insuportável. Ele se agarrou na mão de Samuel, que estava tão pálido. A multidão ao redor deles estava em pânico. Gritos e choros se misturavam a um caos ensurdecedor. O olhar do assaltante se iluminou com uma satisfação sombria, como se a cena fosse um jogo. Sabia que a dor era parte da verdade. Ele exclamou, a voz cheia de frieza. Agora, o que você vai fazer, milionário? Quer proteger seu novo amigo? Mas ao invés de sentir medo, Arthur sentiu algo diferente. Uma onda de raiva fervente subindo dentro dele. Ele virou o olhar para o assaltante. Você não pode simplesmente dizer. Então, algo aconteceu. Uma explosão. O chão tremeu, com um impacto ensurdecedor, e uma onda de fumaça envolveu o salão. O homem mascarado ficou momentaneamente desorientado, e a multidão aproveitou a oportunidade, tentando escapar. Mas Arthur estava focado. No meio da confusão, uma figura familiar emergiu da fumaça. Era uma mulher, de cabelos curtos e olhar decidido. Alguém que Arthur nunca pensou ver novamente. Ana, sua antiga assistente e crush secreta, estava ali, com uma arma na mão. Arthur, para trás! Ela gritou, tomando posição entre ele e o assaltante. O silêncio que se seguiu era carregado de choque. O assaltante descarregou sua arma, disparando contra Ana, mas ela se esquivou no último segundo, e as balas ricochetearam nas paredes. Arthur não conseguia entender. Como ela poderia estar aqui? Você está viva? Ele gritou, seu coração se acelerando. As lembranças dela vinham como um turbilhão.
as noites de risadas no escritório. Para ele, Ana era apenas uma assistente. Não tinha noção da conexão que tinham. A adrenalina a fez brilhar. Está na hora de resolver isso, Ana respondeu, lançando um olhar determinado para o assaltante. Eu sabia que isso não ia acabar bem. Fui atrás de você, Arthur. Todo esse tempo, eu estava perto, observando. O que você não sabe é que Edward e o namorado são cúmplices da trama. Eu desmascarei a verdade e não pude ficar parada. O olhar de Edward, ainda presente entre os transeuntes, mudou. Ele estava em choque, os olhos fixos em Ana, como se uma bomba tivesse estourado dentro dele. Como você se atreve a entrar aqui e expor o jogo? Isso é maior do que você pensa. Mas Ana não se intimidou. Maior? O que poderia ser maior do que vidas inocentes em jogo? Como você pode dormir à noite? Ela brandiu a arma e, no calor do momento, Arthur percebeu como ela se tornou forte. Os dois homens se encararam. A tensão no ar era palpável. Samuel, ainda ferido no chão, estava se esforçando para permanecer consciente. O olhar de Arthur se voltou para seu irmão e a angústia tomou conta dele. Samuel, aguenta firme. Vamos sair dessa. O assaltante, agora com a raiva pulsando, disparou novamente. Mas Ana foi rápida, desviando e respondendo com um tiro que atingiu o ombro dele. O homem gritou, mas não caiu. Ele tem algo mais em mente. Você pensa que pode acabar comigo? Eu sou a raiz desse problema. E Samuel? Ele fez uma pausa, um sorriso astuto se formando. Samuel é nosso último trunfo. Arthur franziu a testa, confuso. O que você quer dizer com isso? Ah, você não sabia? Samuel não é só um mendigo. Ele é parte do legado da sua família. O que você não lembra, Arthur? O assaltante virou-se para Samuel, cujos olhos agora estavam cheios de dor e confusão. Ele é a verdadeira razão pela qual você está aqui. Agora. Eu posso até abrir a porta para o passado dele. O mundo girou. O que ele acabara de ouvir parecia absurdo. Arthur se virou para Samuel, a mente a 1000 por hora. Samuel, você, o que ele está dizendo? O que está acontecendo? Neste momento, Samuel lutou contra a dor, levantando a cabeça. Arthur, eu não sabia que eles tinham descoberto. O legado da nossa família é algo perigoso. Eles sempre souberam, e eu sou parte do jogo sem saber. O que me revelaram. Eu não posso te contar agora. O desespero e a raiva de Arthur estavam em ebulição. Ele olhou para Ana, e a tensão nos feixes de luz a tornava ainda mais radiante. Precisamos sair agora. Nossos destinos estão entrelaçados, e não podemos deixar que tudo isso termine aqui. Mas a realidade era turva, e ele estava prestes a descobrir que tudo o que acreditava ser verdade poderia ser apenas a ponta de um iceberg. O que havia por trás de todas essas revelações? O passado de todos eles estava agora unido em um emaranhado de segredos, e a única coisa que restava era uma pergunta explosiva. Quem era Samuel de fato? E o que o assaltante sabia que poderia mudar tudo novamente? O tempo estava se esgotando. O episódio que viviam ainda estava longe de acabar. Arthur estava paralisado. O tempo parecia ter congelado. O Samuel caía lentamente ao chão, e a expressão em seu rosto era uma mistura de dor e alívio. O salão estava em silêncio, exceto pelo som do corpo batendo no piso frio. O mundo ao redor dele, isso não podia estar acontecendo. Samuel! Arthur gritou, sua voz se quebrando em um desespero sem limites. Ele se lançou para frente, mas o chão parecia estranhamente distante. O coração dele estava batendo como um tambor, um aperto no peito quase insuportável. Ele se agarrou na mão de Samuel, que estava tão pálido. A multidão ao redor dele estava em pânico,
Gritos e choros se misturavam a um caos ensurdecedor. O olhar do assaltante se iluminou com uma satisfação sombria, como se a cena fosse um jogo. Sabia que a dor era parte da verdade, ele exclamou, a voz cheia de frieza. Agora, o que você vai fazer, milionário? Quer proteger seu novo amigo? Mas ao invés de sentir medo, Arthur sentiu algo diferente. Uma onda de raiva fervente subindo dentro dele. Ele virou o olhar para o assaltante. Você não pode simplesmente... Então algo aconteceu. Uma explosão. O chão tremeu com um impacto ensurdecedor e uma onda de fumaça envolveu o salão. O homem mascarado ficou momentaneamente desorientado, e a multidão aproveitou a oportunidade, tentando escapar. Mas Arthur estava focado. No meio da confusão, uma figura familiar emergiu da fumaça. Era uma mulher, de cabelos curtos e olhar decidido. Alguém que Arthur nunca pensou ver novamente. Ana, sua antiga assistente crush secreta, estava ali, com uma arma na mão. Arthur, para trás! Ela gritou, tomando posição entre ele e o assaltante. O silêncio que se seguiu era carregado de choque. O assaltante descarregou sua arma, disparando contra Ana. Mas ela se esquivou no último segundo, e as balas ricochetearam nas paredes. Arthur não conseguia entender. Como ela poderia estar aqui? Você está viva? Ele gritou, seu coração se acelerando. As lembranças dela vinham como um turbilhão. As noites de risadas no escritório. Para ele, Ana era apenas uma assistente. Não tinha noção da conexão que tinham. A adrenalina a fez brilhar. Está na hora de resolver isso, Ana respondeu, lançando um olhar determinado para o assaltante. Eu sabia que isso não ia acabar bem. Fui atrás de você, Arthur. Todo esse tempo, eu estava perto, observando. O que você não sabe é que Eduardo e o homem mascarado são cúmplices da trama. Eu desmascarei a verdade e não pude ficar parada. O olhar de Eduardo, ainda presente entre os transeuntes, mudou. Ele estava em choque, os olhos fixos em Ana, como se uma bomba tivesse estourado dentro dele. Como você se atreve a entrar aqui e expor o jogo? Isso é maior do que você pensa. Mas Ana não se intimidou. Maior? O que poderia ser maior do que vidas inocentes em jogo? Como você pode dormir à noite? Ela brandiu a arma e no calor do momento Arthur percebeu como ela se tornou forte. Os dois homens se encararam. A tensão no ar era palpável. Samuel, ainda ferido no chão, estava se esforçando para permanecer consciente. O olhar de Arthur se voltou para seu irmão e a angústia tomou conta dele. Samuel, aguenta firme. Vamos sair dessa. O assaltante, desesperado, disparou novamente, mas Ana foi rápida, desviando e respondendo com um tiro que atingiu o ombro dele. O homem gritou, mas não caiu. Ele tinha algo mais em mente. Você pensa que pode acabar comigo? Eu sou a raiz desse problema. E Samuel... Ele fez uma pausa, um sorriso astuto se formando. Samuel é nosso último trunfo. Arthur franziu a testa, confuso. O que ele acabara de ouvir parecia absurdo. Arthur se virou para Samuel, a mente a 1000 por hora. Samuel, o que ele está dizendo? O que está acontecendo? Neste momento, Samuel lutou contra a dor, levantando a cabeça. Arthur, eu não sabia que eles tinham descoberto. O legado da nossa família é algo perigoso. Eles sempre souberam e eu sou parte do jogo sem saber. O que me revelaram, eu não posso te contar agora. O desespero e a raiva de Arthur estavam em ebulição. Ele olhou para Ana e a tensão nos feixes de luz a tornava ainda mais radiante. Precisamos sair agora. Nossos destinos estão
entrelaçados. E não podemos deixar que tudo isso termine aqui. Mas então, algo inesperado ocorreu. Uma bomba explodiu do lado de fora. Um estrondo que fez o chão tremer e a estrutura do salão ameaçar desabar. A porta principal se abriu com um estrondo e uma figura alta e sombria se destacou. Era um velho conhecido de Arthur, um homem que ele nunca imaginou ver de novo. Ricardo, o advogado de sua família, estava ali, apontando uma arma e gritando com uma intensidade que ecoava pela sala. Chega, é hora de resolver essa bagunça. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Arthur perguntou, confuso e chocado. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ser parte dessa família. A verdade que estava escondida nas linhas do tempo agora é a única saída. Ele olhou nos olhos de Samuel. E você, Samuel, não pode fugir do seu destino. A mente de Arthur estava em um caos total. O que isso significava? O que mais ele não sabia? Samuel olhou para Arthur, o semblante profundo e carregado. Você precisa entender. A conexão entre nós vai além do que imaginamos. E agora, podemos perder tudo se não formos rápidos. O legado está prestes a se revelar e pode ser a coisa mais sombria que já enfrentamos. E assim, entre gritos, armas e revelações, Arthur percebeu que toda a sua vida poderia desmoronar em segundos. Ele estava prestes a entrar em uma espiral que o levaria a confrontar não só os fantasmas da sua família, mas a verdade mais profunda sobre Samuel. O que mais havia sob a superfície? O que seria necessário para escapar dessa teia mortal? A urgência crescia, e o futuro deles dependia de escolhas que ainda não haviam sido feitas. O salão estava em caos. O cheiro de fumaça e pólvora se misturava ao medo no ar. Arthur olhava para Samuel, caído no chão, e sentia seu coração despedaçado. A confusão ao seu redor parecia um pesadelo. O rosto de Ana centelhava sob as luzes intermitentes, mas a urgência da situação a fazia parecer ainda mais ousada. Ricardo, o advogado da família, com a arma na mão, estava prestes a decidir o que fazer em seguida. Ele parecia saber mais do que deixava transparecer, e isso confundia Arthur ainda mais. O que você quer dizer com legado, Ricardo? Arthur perguntou, a voz carregada de tensão. Ele precisava entender. Sim, Arthur, é hora de desenterrar a verdade. Sem máscaras, sem segredos. Olhe ao seu redor. Ricardo disse novamente, com um olhar penetrante, enquanto o assaltante grunhia com dor no chão, ainda empunhando a arma, mas visivelmente desestabilizado. Você sempre esteve envolvido em tudo isso. Arthur questionou, sua voz tão tensa quanto uma corda prestes a estourar. A história da família estava se desenrolando diante dele, um cobertor sujo que ele estava apenas começando a desfiar. O que mais você não me contou? Ricardo hesitou. O silêncio era ensurdecedor, e naquele instante ele finalmente se inclinou para Arthur, com um olhar sério. Você tem que saber. A traição não veio apenas de fora. Ela estava em casa o tempo todo. Arthur ficou paralisado. O que aquilo significava? Sua mente girava. Samuel, balançando a cabeça, parecia tentar se recompor. Arthur, escute. O que Ricardo está dizendo está conectado ao que eu sou. O legado está mais perto do que você imagina. Chega de joguinhos. Eu sou o responsável por tudo isso. O homem mascarado gritou repentinamente, mesmo ferido, assumindo um papel inesperado como se o realçasse. Você, Arthur, deve saber que tudo o que aconteceu começou por causa do seu pai. E a verdade que esta família tanto tentou esconder
está dentro de você. A frase cortou como uma lâmina. Arthur sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer? Como assim dentro de mim? Porque você é a verdadeira chave para isto tudo. E Samuel, a conexão é muito mais profunda do que qualquer um de nós pensava. Ele não é só seu irmão. Ele é parte do seu legado. O assaltante gargalhou, e suas palavras deixaram um impacto devastador. Samuel, com esforço, levantou a voz. Arthur, não! O que ele diz pode não ser verdade. Mas o pânico no rosto de Ricardo dizia o contrário. Você tem que acreditar, Arthur. Não há mais tempo. A única maneira de acabar com isso é confrontar o que você realmente é. Antes que alguém pudesse reagir, um terceiro tiro ecoou, cortando através da pressão acumulada no ar. Arthur virou-se abruptamente, seus olhos se arregalando em choque. O disparo não tinha vindo do assaltante, mas de Eduardo, que estava agora segurando sua própria arma, um olhar de desespero e raiva misturados em seu rosto. Eduardo, o que você fez? Arthur gritou, horrorizado. A cena parecia surreal, um espelho quebrado da realidade. Ao se virar, Arthur viu. O corpo de Ana caía. O impacto das palavras e o choque psicológico foram muito mais devastadores que o próprio tiro. A cena se tornou um borrão de emoções descontroladas. Dor imensurável. O mundo de Arthur, que parecia se mover para frente em um momento de clareza, agora desmoronava em segundos. O que estava acontecendo? O que significava tudo isso? Os segredos desvelados, a verdade brutal sobre sua família, e agora esse ato impensável. Uma onda de desespero tomou conta de sua mente. Ele olhou para Samuel, que tremia no chão, e então voltou-se para Eduardo, o irmão que se despedaçou a assistir isso. A pergunta que ecoava era aterrorizante. Quem ele realmente poderia confiar? O salão que deveria ser um espaço de revelações, agora se transformou em um campo de batalha emocional, onde cada verdade parecia mais dolorosa que a anterior. Eduardo, por que você fez isso? Ele questionou, a voz trêmula, beira do desespero. Porque a verdade nunca deve ser revelada. Eduardo respondeu, a angústia em sua voz reverberando como um eco nos corredores labirínticos de suas memórias. Agora, mais do que nunca, uma reviravolta cruel se desenhava a partir da traição. E o que afinal realmente morava no legado que todos eles compartilhavam? Arthur estava paralisado. O tempo parecia ter congelado. O corpo de Ana caía, o impacto do tiro ressoando como um badalar doloroso em seu coração. O salão estava em silêncio, como se a cena toda tivesse desacelerado. Ele não podia acreditar. Ana! Gritou, a voz tremendo. As lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto. O rosto de Eduardo se contorceu em horror. O que você fez? O que você fez, irmão? Ele olhou para o assaltante, uma expressão de raiva misturada à culpa. O homem mascarado, ferido, agora parecia perdido, como se a situação havia fugido completamente do seu controle. Isso não era para ser assim! Ricardo, ainda segurando a arma, manteve o olhar fixo em Eduardo. Você não percebeu, irmão. A vida é um jogo, e você, infelizmente, é apenas uma peça descartável. O assaltante ficou em pé, com o olhar descontrolado. Ele havia se tornado o verdadeiro centro de uma tempestade que ameaçava consumi-los a todos. Arthur sentiu um aperto no peito. Ele olhou para Samuel, que ainda estava no chão, lutando com um olhar confuso. Samuel,
precisamos ir. Não podemos ficar aqui. O medo o consumia, mas havia algo mais em jogo agora. Não era apenas sua vida. Era a vida da sua família, suas verdades ocultas, tudo desmoronando ao seu redor. Arthur, escute. Samuel, com dificuldade, deitou a cabeça para trás, tentando se apoiar. Eduardo, ele não é quem você pensa que é. Ele está envolvido em algo muito mais sombrio. Todo esse tempo. Eu senti. Eu vi. Eles não são simplesmente cúmplices. Eles são parte de uma rede, de uma organização que visa destruir tudo o que conhecemos. E você é o alvo principal. Uma onda de choque atravessou Arthur. Como assim, alvo principal? O que você está dizendo? O pânico se intensificava. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Qual é o plano deles? O que você sabe? Eu sou só um mendigo, Arthur. O que você não imaginava é que meu passado, eu era alguém que sabia demais. Eu estou aqui agora porque eu não quero que você pague o preço. As palavras de Samuel foram interrompidas por uma tosse violenta, enquanto ele tentava se levantar. O assaltante focou em Samuel, um brilho maligno nos olhos. Você acha que é especial? Ninguém é mais especial que a verdade. E a verdade sempre vem à tona. Não importa o que você faça. Foi quando uma explosão ensurdecedora fez o chão tremer. As janelas estouraram, a fumaça invadiu o salão, e o caos virou um espetáculo de desespero. Arthur mal conseguia manter os olhos abertos. Então, em meio ao fumo e à confusão, uma nova figura apareceu. Uma mulher, com um olhar sério e determinado, estava se destacando do resto. Após um período de desespero, a fumaça se dissipou, revelando a verdadeira identidade dela. Era Clara, a mãe de Arthur, quem ele acreditava estar morta. Arthur. Samuel, precisamos sair agora. A voz dela era autoritária, mas cheia de amor. A cena congelou. Arthur ficou chocado. Seus sentimentos estavam em conflito. Mãe, como você? O que está acontecendo? As perguntas fervilhavam em sua mente, mas não havia tempo para respostas. Ele só queria entender. Não podemos perder mais tempo, Clara disse, ajudando Samuel a se levantar. Eles estão atrás de você, Arthur. Não apenas por causa do passado, mas porque você é parte de algo que vai além da sua família. Há muito mais em jogo. Eu nunca quis que você se envolvesse. Era para proteger você da verdade. Eduardo estava em choque, não sabendo como reagir. Ele trocou olhares com o assaltante, que agora estava mais desesperado do que nunca. Você não pode simplesmente entrar aqui e mudar tudo, o homem exclamou, mas agora estava em desvantagem. Eles sabem sobre o legado, Eduardo. Você não pode esconder a verdade por mais tempo. Clara se virou para o assaltante. E você não vai conseguir o que quer assim tão facilmente. O jogo mudou. Arthur sentiu seu mundo desabar enquanto os fragmentos de seu passado começaram a se unir. A verdade estava mais próxima do que ele jamais poderia imaginar. Mas uma pergunta pairava no ar, como uma sombra ameaçadora. O que exatamente era esse legado que ele desconhecia? E o que Clara realmente sabia? O salão estava entre chamas de emoções, a tensão crescente e a incerteza explorando cada coração presente. O futuro era uma neblina densa, e Arthur estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo de uma vez por todas. Arthur sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O corpo de Ana jazia imóvel no chão, e um silêncio aterrorizante se seguiu ao disparo.
O coração dele dispara enquanto o olhar de Eduardo se transforma de raiva em desespero ao perceber o que havia feito. Por que, Eduardo? O que você fez? A pergunta ecoa como um grito. Eu não queria, Arthur. Eu só estava tentando proteger você. O desespero nas palavras de Eduardo não fazia sentido. Era uma corrida contra o tempo. A multidão estava em pânico, gritos e sussurros misturando-se, criando um mar de confusão. Clara, a mãe deles, segurou Samuel, que lutava para se levantar. Samuel, meu filho, você precisa aguentar. A voz dela tremia, mas havia uma determinação que fervia sob a superfície. Não podemos deixar que a verdade morra aqui. O legado da nossa família deve ser revelado. Legado? O que você quer dizer com isso? A raiva e a dor nas palavras de Arthur eram palpáveis. Ele olhou para Samuel, que estava sangrando. Você é meu irmão, e isso tudo é um pesadelo. Samuel respirou fundo, a expressão de dor em seu rosto. Arthur, você não entende. O que eles querem é a verdade que está escondida na nossa linhagem. Eu sou parte disso, e você também. Eu não sabia, mas agora preciso que você confie em mim. Nesse momento, o assaltante, que ainda agonizava no chão, se levantou com um sorriso cruel. O que vocês não entendem é que não podem fugir do que é seu. A verdade sempre vem à tona, e com ela, seu destino. E agora, você fará a escolha que definirá sua história. Um grito cortou o ar, um eco de medo e raiva. Clara avançou, empunhando a arma que tomou do corpo do assaltante ferido. Basta! Ninguém mais sofrerá por causa da ganância e da traição. A verdade precisa ser revelada. A multidão começou a se agitar, as vozes crescendo em um clamor descontrolado. Assim que o caos parecia atingir um clímax, a tela do palco, o símbolo da vida luxuosa de Arthur, desabou. A poeira subiu, e tudo ficou em um silêncio ensurdecedor. Arthur olhou ao redor, sabia que precisava agir rápido. Vamos sair daqui agora! Todos! A voz de Arthur soou firme no tumulto. Ele puxou Samuel para cima. Fique comigo. Vamos descobrir isso juntos. Samuel, ainda tonto, assentiu. Ele e Arthur, irmãos de sangue, agora unidos não só pelo laço familiar, mas pela necessidade de descobrir a verdade. Estamos juntos, Arthur. Para onde você for, eu vou. A tensão pairava no ar quando Clara, com um olhar determinado, direcionou a saída. Sigam-me, o caminho é por aqui. Mas antes que pudessem correr, um som ensurdecedor voltou a ecoar. Mais tiros, mais gritos. Era o assaltante que não ia deixar que escapassem. Isso não acaba aqui. A verdade virá à tona. Um jeito ou outro. Arthur sentiu uma onda de raiva e determinação. Ele virou-se para Edward. Você sempre esteve em nosso meio, manipulando o que estava ao seu redor. Isso acaba agora. As palavras saíram como um rugido. Um confronto se tornou inevitável. Eduardo, ainda em choque, olhou para Arthur com uma expressão de dor. Você não sabe o que está fazendo, Arthur. Você não tem ideia do que essa verdade significa. Arthur respirou fundo, o sangue queimando em suas veias. O futuro deles estava em jogo. Ele sabia que a revelação da verdadeira história de sua família significava o fim de uma era de traição. Vamos descobrir juntos, Eduardo. Ouça sua mãe e Samuel. O mundo não precisa mais de mentiras. O salão era um caos absoluto. Corações batiam forte, esperanças e medos se misturando em um conflito emocional profundo. Ouvia-se o clamor das vozes ao fundo, mas em meio a tudo isso,
Havia uma conexão poderosa entre eles, a busca pela verdade e a vontade de lutar. Enquanto as luzes finalmente começavam a se acender no salão, Arthur percebeu que a luta por suas vidas e por sua verdade estava apenas começando. "Vamos!" ele gritou. O grupo se moveu em unidade, prontos para enfrentar a tempestade que se avizinhava. O que mais eles descobririam e como essa história se desdobraria? Uma coisa era certa: a verdade catártica os aguardava, e a conexão deles, como irmãos, poderia ser mais poderosa do que qualquer sombra que se escondesse em seu passado. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reais.